Início, então, formal aqui a nossa atividade de hoje. Eu cumprimento inicialmente todos os presentes e faço isso no nome do professor Márcio Carpena, que é o nosso convidado especial de hoje. O currículo do professor Márcio já foi encaminhado aqui a todos os presentes, para quem não conhece, ele é extenso, mas eu gostaria de enfatizar aqui que, além da trajetória profissional exitosa, tem também uma sólida trajetória acadêmica e temos aqui na sala vários que são admiradores do professor Carpena e que já foram alunos, alunas e que nos honram aqui com a presença. Então, sem mais delongas, quero agradecer aqui gentilmente o convite que o professor Carpena aceitou para numa sexta-feira à noite, podendo já estar descansando, né, professor Carpena, fazendo o sextou, ele abriu espaço na sua concorrida agenda aqui para conversar conosco sobre algo que para o mestrado profissional, e esse é o nosso programa, eu preciso enfatizar aqueles que não conhecem, é um programa voltado à profissionalização, à capacitação dos profissionais do direito e que se preocupa, sim, com o empreendedorismo. E eu tenho como um dos grandes admiradores aqui o professor Carpena, eu admiro muito o seu trabalho, sua trajetória profissional, tendo como uma referência na advocacia e na consolidação de uma carreira de sucesso. Então, para nós vai ser muito bom lhe ouvir, conhecer um pouco da sua trajetória, aqueles que não conhecem, e compartilhar aí um pouco da sua experiência. E a gente vai conversando aqui, por favor, fique muito à vontade, seja muito bem-vindo. Professor, tá mutado. Pois é, eu ia perguntar se era só eu que estava com problema de áudio. Não, agora estamos Eu ouvindo. também não consigo ouvir. Não, estávamos sem o áudio, vamos ver se ele vai conseguir fazer a saída e o reingresso. Por favor, sinalizem aí, fiquem à vontade para fazer perguntas no chat também. Daqui a pouco, vocês, quem não quiser interromper a fala, registrar no chat. Vocês, depois eu encaminho, faço a seleção dos questionamentos e encaminho ao professor Carpena, que está regressando aqui à sala. Vamos ver se. Vamos ver. Não estamos ouvindo. Como, como diz o ditado do nosso glorioso Faustão, quem sabe faz ao vivo. Essa, esse encontro aqui a gente vem imaginando para contextualizar aqueles que não fazem parte da disciplina. Essa é uma das disciplinas do mestrado profissional, gestão jurídica, gestão de departamentos jurídicos. E para concluir a disciplina, os mestrandos, nós pensamos em fazer uma atividade de encerramento e Cortou. pensamos. Agora Opa, voltei. agora sim, Agora sim, muito bem. agora estamos ouvindo. Estão com vídeo também ou não? Não, Ainda sem vídeo. agora temos o vídeo, mas não temos o áudio. Agora sim, Entendeu? Áudio e vídeo. Então, muito bem. áudio e vídeo. Por Vamos favor, começar então. é isso Bom, aí. antes de mais nada, então, boa noite, muito obrigado pelo convite, Porto. É sempre um prazer estar nessas atividades acadêmicas aí. Eu tenho uma longa trajetória, muito especialmente ligada à Faculdade da PUC, né, onde fiz minha graduação, fiz meu mestrado, estive lá no doutorado também, tive a grata satisfação de
de poder, por longos anos, lá mais de uma década, lecionar as cadeiras de processo civil 13 e 4. E durante toda essa trajetória ali, nesse período todo, não houve um semestre em que não dei aula nas sextas-feiras. Então, estou aqui recordando esse momento aí ímpar, né? E passando agora junto ao Unicinos, aqui ao mestrado, fico lisonjeado pelo convite dado, principalmente que é um curso, né, profissionalizante, então a gente pode enveredar para um lado um pouco mais prático e trazendo um pouco de experiências, né? Então, antes de mais nada, eu faço convite então, para a participação de todos os alunos, aí, os discentes, né, para fazerem interrupção ou fazerem perguntas no final, Porto, como o professor Porto achar melhor, a ponto tal da gente poder fazer realmente um diálogo aqui bem franco, bem aberto a respeito vamos dizer assim, do tema central que me foi encomendado, que é o empreendedorismo na advocacia. Então, começando assim, falando um pouquinho a respeito disso, eu vou colocar muito, especialmente, as minhas perspectivas pragmáticas e experiências que decorrem de uma atividade hoje empresarial, não só por conta de uma advocacia voltada a corporações hoje, empresas pequenas, médias e grandes, nacionais e fora, mas especialmente também por ter um escritório que é visto e organizado na modalidade de empresa e não um escritório familiar, né, ou uma estrutura um pouco mais amadora, como era aquele escritório que eu encontrei aqui, que né, quando meu pai ainda tocava a Carpena Advogados. Então, o escritório tem uma trajetória deve estar completando esse ano 44 anos, né? Eu venho de uma família tem 4 gerações, então estou na 4ª geração. Meu bisavô foi advogado, meu avô, meu pai, e hoje estou aqui então junto com outros colegas. Basicamente nós devemos ser 140 pessoas aqui no Rio Grande do Sul, que é o nosso celeiro, né? Embora a gente transite por outras localidades, principalmente São Paulo, Rio, né? Belo Horizonte, Brasília, Curitiba são as praças onde a gente está mais presente, e algumas posições fora também do Brasil, em operações de esportes. Posso dizer que o Rio Grande do Sul é o palco, vamos dizer assim, onde a gente não só se estabeleceu, mas onde a gente tem uma dominância. E nesses termos, vale lembrar que durante, principalmente o início dos anos 2000 ali, a gente fez uma investida, então o escritório investiu já com uma composição aqui de outros sócios, e os sócios que estavam à época são praticamente os mesmos aqui, né, que foram aqueles alunos da faculdade da PUC ali que acabaram se destacando, que me deram o prazer, a satisfação de ingressar no escritório, primeiramente como estagiários, depois como advogados, e acabaram se tornando sócios aqui. A gente fez em 2003, 2004, a gente começou uma expansão para Rio de Janeiro e São Paulo, né? A gente montou primeiramente uma base em Caxias, onde a gente tem até hoje, e depois fomos para o Rio e para São Paulo, em operações estruturadas na ideia de conquistar espaços e mercados. Dado que no Rio Grande do Sul a gente já tinha, vamos dizer, uma composição de carteira de clientes interessantes, e já fazíamos bastante coisa fora. O grande problema foi, e eu sempre refiro isso como experiência e dividindo com os colegas, né? Esse processo de expansão é geralmente um processo muito mais doloroso do que a gente imagina na prática, por N razões, né? Então, a primeira delas é o crescimento fora da comarca, né? Ele acaba trazendo alguns desafios, entre os quais, né, o desafio logístico. Então, nesse período aí, eu basicamente ficava voando de um lugar para o outro, né? Então eu ficava 2 dias em Porto Alegre, 2 dias em São Paulo, 2 dias no Rio de Janeiro, aí voltava para São Paulo, tinha que atender cliente e tinha que fazer uma gestão de pessoas que era muito difícil, porque a falta de uma base, uma coisa é você estar num escritório, né? Numa localidade, só numa sede, onde você acaba conhecendo as pessoas e interagindo diariamente. Outra coisa é você ter uma posição pulverizada, onde você chega na localidade e aí conhece um advogado, né, que está
recém entrando na estrutura, que não tem ainda o conhecimento da cultura da casa e tem aquela gestão, que é uma gestão complexa e muito chata, né, que é a gestão de pessoas, né, de humores. Os advogados, de regra, não são pessoas muito fáceis, né, têm temperamentos mais fortes, são pessoas mais arregueiras, aí, com convicções próprias, né, e sentenciando tudo, né, decidindo sempre quais são os melhores caminhos. Então, acaba sendo bem difícil isso. Então, a gente tomou um custo pessoal muito grande, né? A gente ficou 5 anos nessa operação de ponte aérea para cá e para lá, e aí, no final, para 2010, a gente resolveu fazer o contrário, voltar para o Rio Grande do Sul, ficar concentrado aqui, mantendo os clientes, né, fora, mas sem base fora, né, sem sócio local, e gerou realmente muito desgaste isso em termos pessoal, de gestão propriamente dita e também de viagens. Então, a gente acaba retornando ao Rio Grande do Sul, ficando aqui. Hoje a gente tem bases estendidas e clientela fora. Eu acho que foi um grande acerto, porque, ao fim e ao cabo, a gente teve uma redução de custo muito significativa, né? Porque só em São Paulo a gente tinha um quarto de andar lá e só de aluguel e condomínio era uma fortuna. Então, e a coisa mais curiosa é que a gente tinha uma estrutura lá onde os colegas de São Paulo, a gente entendia que não tinham a mesma cultura dos advogados do Rio Grande do Sul. Sendo um pouco bairrista, né, eu entendia que a qualificação do advogado paulistano, o paulista, era um pouco abaixo do gaúcho. Aqui a gente tem uma qualidade, na minha percepção, maior aqui no Rio Grande do Sul por conta do ensino. Tá? São Paulo já tinha, à época, uma faculdade a cada esquina, então isso deteriorava um pouco a qualidade dos colegas, né, da formação. O Rio Grande do Sul aqui ainda tocava basicamente com Unicinos, PUC, URGS e a UBRA, né, eram as grandes instituições aí daquele período. Então, a gente tinha algumas safras interessantes aqui, a contratação era muito mais fácil, o advogado também, em termos de pretensão honorária e de estrutura também de participação na sociedade, era muito mais tímida do que aquela que a gente enfrentava em São Paulo, com a qualidade muito, muito menor. No Rio de Janeiro era um pouco pior ainda, né? Porque aí a gente tem algumas dificuldades lá de ser um escritório entrante. Rio de Janeiro é uma província, muito parecido com o Rio Grande do Sul aqui, né? Então tem alguns bairrismos, e diferentemente de São Paulo, que é uma cidade cosmopolita. Então, chegando no Rio, a gente, muitas vezes no tribunal, o desembargador perguntava: não, mas quem é que o senhor é, né? De onde é que o senhor vem, enfim, tal, sotaque. E o próprio carioca lá, quando a gente tinha que contratar também, tinha esse tipo de, não vou dizer preconceito, mas tinha um certo alinhamento diferente. Então, a gente acaba retornando aqui. Foi, na minha visão, muito acertado, porque, em primeiro lugar, a gente ganhou qualidade de vida, e, em segundo lugar, nenhuma dessas estruturas caras que a gente tinha fora também trazia clientes. Os clientes eram captados basicamente por visitas e prospecções que eram feitas nas empresas e nunca a partir do escritório. E muito dificilmente algum desses clientes também ia no escritório. Então, você tinha um custo fixo, né, para uma receita que não aumentava em função disso. Não fazia muito sentido. Enfim, né, eu acho que esse pensamento hoje, a nossa visão aqui, ela se mantém, muito embora a gente assista aqui outros escritórios, inclusive de Porto Alegre, fazendo essa busca e a saída para São Paulo. Eu acho que é um caminho válido, principalmente porque é onde hoje está o capital, né? As grandes empresas estão lá, todo mundo se mudou, o Brasil se mudou para São Paulo. Mas esse movimento só deve ser feito pelos colegas aí, se pensarem nesses termos, mediante, eu acho, uma estrutura local com os sócios locais. A ideia de ter meros advogados, né, ou ter uma força de trabalho em São Paulo, dentro de uma estrutura, por mais sofisticada que ela seja em termos de infraestrutura, né, posso ter o melhor escritório da Faria Lima. Se não tiver presença local e não tiver alguém morando lá, um sócio lá, vivendo a vida de São Paulo, convivendo com as pessoas, fazendo o trabalho do dia a dia, indo ao tribunal, enfim, eu acho que não vale a pena. Então, esse eu acho que é um ponto relevante em termos de empreendedorismo para os colegas refletirem.
Em termos assim de desafios, Porto, eu acho que a gente começa num período lá, o período que eu dou o start aí no processo de expansão do escritório aqui no Rio Grande do Sul. Ele ostentava várias características que são absolutamente distintas do que a gente vê hoje, né, em termos de mercado, de advocacia, de tecnologia também. Então, tenho a certeza absoluta, né? Às vezes as pessoas dizem assim, não, Carpena, conta um pouco da história como chegou até aqui. Eu acho que é nível de curiosidade, né? Eu posso referir isso, mas eu não acredito que tenha, vamos dizer, grande mérito e a gente ficar explorando isso, principalmente num curso de mestrado, porque o palestrante que você fala aqui tem uma consciência muito absoluta no que diz respeito do que me trouxe até aqui, né? Não é o que vai me levar adiante. Acho que o mundo é completamente diferente, né? Então, a realidade, a época era uma, a gente tinha um processo aqui onde a posição acadêmica, de alguma sorte, era um diferencial. Então, como professor da Faculdade da PUC, com obra escrita também, a gente acabei trabalhando com alguns pareceres, enfim, tal, captando alguns clientes por conta disso. Isso permitiu alguns processos internos de organização aqui, inclusive com a vinda de outros colegas de outras áreas, né, e a captação de clientes que acabou propiciando, vamos dizer assim, um crescimento bem sustentável de longo prazo. Hoje, eu acho que essa EIVA, vamos dizer assim, um pouco acadêmica, né, pelo que eu vejo, ela perdeu um pouco a relevância, seja pelo fato da gente ter uma pulverização de outras escolas de direito, né, seja pelo fato também do mundo ter uma concepção diferente. Então, acho que o professor que tinha no passado, vamos dizer assim, uma autoridade, ele hoje tem menos, né? Antes lá, quando você chegava na sala de aula, né, você ter o título de mestre ou doutor, tinha uma grande referência, né, em nível, né, acadêmico, fora dele, mercado. Hoje, talvez, o conhecimento técnico, a desenvoltura do advogado, a performance, né, mesmo sem maiores titulações, seja algo muito mais importante, palpável, seja para o cliente, né, seja até dentro de uma própria estrutura. E eu digo isso porque, se a gente olhar hoje em termos de realidade social, né, a gente vê aí que vem influencers, né, que são pessoas, às vezes, com baixíssima formação, fazendo um sucesso tremendo. E eu tenho até me indagado, né, as razões pelas quais isso acontece. Invariavelmente, essas pessoas são as pessoas de grande comunicação, né? Então, eu acho que, se a gente pensar hoje no ativo, né, no passado era e hoje o grande ativo da modernidade é a questão da comunicação. E também, eu acho que desde sempre, né, como ativo, também falando um pouco aí de empreendedorismo para os colegas ali de estrutura, não sei quantos aqui são advogados, quantos são do Ministério Público, né, quantos são eventualmente juízes, mas dentro de uma perspectiva de privada, né, olhando o direito como um negócio, e essa visão, basicamente, ela é comungada pelos advogados, né, que estão aqui como profissionais liberais ali, muito imbuídos do propósito de fazer trabalhos que lhes dêem honorários, diferentemente do juiz, que, né, trabalha já com fixo ou com promotor. Aqui a questão da adaptabilidade, eu acho que é a grande tônica que a gente tem que pensar. E isto é algo que não me parece nem um pouco clichê ou nem algo, vamos dizer assim, abstrato. É algo extremamente concreto. Eu acho que Darwin estava muito correto, né, quando colocou que não vence o mais forte, mas sim aquele que melhor se adapta. Se a gente olhar assim, em termos de projeção dos últimos 5 anos, né, ou projeção dos próximos 5 anos, e olhar a retrospectiva dos últimos 5, a gente vai ver uma mudança abissal de comportamento, de estrutura, né, e de valores também. Então, para vocês terem ideia, em termos estatísticos, a gente tem uma proliferação no Brasil do número de advogados, que é um negócio que realmente me parece muito impactante, né? Hoje a gente está falando com 1.300.000 advogados, né, formados. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos
tem 1.350.000 advogados. Só que se a gente pensar o tamanho, né, dos Estados Unidos versus o Brasil, e os Estados Unidos é um país, um país, né, uma federação litigante. A gente está falando lá de 330 milhões de habitantes contra 230, quer dizer, é quase um terço a mais, com quase o mesmo número de advogados. Isso por si só representa muito, né? Bem mais que um terço, né, de populacional e o mesmo número de advogados. Então, a gente está falando, sei lá, de 600 advogados para cada 100 mil no Brasil e 400 advogados para cada 100 mil nos Estados Unidos. É muito significante. Em termos de PIB, se a gente for, daí é uma loucura, né? Porque o PIB norte-americano hoje está falando em 26 trilhões de dólares contra 2,8 do Brasil. Os caras são 10 vezes maiores que o Brasil em termos de economia, tendo o mesmo número de profissionais basicamente trabalhando na área do direito. Sendo que nos Estados Unidos a gente tem operações e tem um direito, vamos dizer assim, não vou dizer mais interessante, mas é um direito mais dinâmico, né? A gente tem um direito lá que é o contencioso, né? A gente tem o corporate lá, que é o advogado que faz o M&A, a fusão, a aquisição. A gente tem o advogado especializado em operações estruturadas financeiras. A gente tem o advogado especializado em questões nucleares. Quer dizer, como a economia é muito maior, a economia muito mais aberta, acabam se dispondo micronichos, né? Se a gente pegar, por exemplo, a indústria farmacêutica nos Estados Unidos, a gente vai ter advogados mega especializados lá só nisso, diferentemente do que acaba acontecendo no Brasil. Então, me parece assim, que em termos de adaptação, seguindo essa tônica, eu me lembro quando no Brasil a gente tinha 700 mil advogados e os Estados Unidos já tinha 1 milhão. Isso aí não faz muito tempo, né? Então, agora, eu acho que em 5 anos a gente deve ultrapassar em muito o número de advogados em relação aos Estados Unidos. E qual é o efeito pragmático disso em termos de mercado? Então, a gente acaba tendo, no passado, não muito longínquo, uma coisa que era uma escassez de profissionais do direito, né? O doutor Porto talvez lembre disso, quando eu estagiei, por exemplo, aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que ficava lá na frente, ali na Praça da Matriz, aquela praça, eu acho, né? Eu ia para os julgamentos do tribunal e se julgava 8 causas por tarde, né? Os desembargadores lá, eu me lembro, o desembargador, no meio da sessão, mandava buscar um livro na biblioteca para ler ali a lição e para empregar, no caso, fático, era uma discussão assim, muito ferrenha. Hoje a gente vê julgamento de 2.000 processos numa tarde, e jogar de rodo, onde essa leitura, né, é duvidosa que tenha acontecido, pelo menos no detalhe que a gente gostaria. Pior do que isso é que para frente, ou pior não quero lamentar o futuro, né, como as coisas são, né, mas é fato que nos próximos 5 anos talvez essa situação se modifique em muito, dado que hoje a gente passa a ter outras ferramentas, né, e vamos dizer, uma tecnologia que permite uma alteração de quadro muito relevante se comparado com o que a gente tem hoje. Então, a gente está falando ali uma possibilidade de inteligência artificial não só fazer sentenças hoje, já há esse movimento aqui, né, alguns tribunais investindo fortemente nisso, pelo menos uma sugestão de sentença por caso em apreço, e de outro lado os escritórios também não ficam por trás aí, por baixo disso, e também tem investido bastante aqui na Carapena. No último ano a gente fez investimentos bem significativos, né? Estava vendo também estatística aí junto com a área de TI, nos últimos 5 anos aumentou 30% o número de Lotex, e isso traz um efeito muito grande em termos concorrenciais, né, e econômicos. Por um lado, se abre alguns espaços, por outro, a gente tem uma nítida impressão que haverá uma redução do número de colegas que se fazem necessários em algumas áreas, né, principalmente em contenciosos de massa, porque hoje a gente já tem lá inteligência artificial
identificando os principais trechos das petições, os pleitos, né, e sugerindo contestações assim a partir de peças pré-programadas. Então, a gente aumenta, por um lado, o número de advogados e, por outro, a gente acaba trazendo uma tecnologia que, não vou dizer desemprega, mas ela torna o mercado um pouco mais árido, principalmente para os entrantes. Nesses termos, né, para quem está adentrando na advocacia, a gente verifica, na minha opinião, alguns desafios, né? Talvez o maior deles seja a descoberta de um nicho onde a gente consiga, vamos dizer assim, desenvolver coisas novas, né, e notáveis, coisas que talvez não sejam replicáveis em termos, vamos dizer assim, de inteligência artificial, pelo menos no primeiro momento. Doutora Raquel, que levanta a mão, por favor, faça suas considerações críticas ou indagações. Vou lhe chamar de professor, porque eu fui sua aluna. Então, boa noite, Que professor. infortúnio, eu lamento profundamente que a senhora tenha caído nas minhas graças lá atrás e que agora... Foi bastante divertido, eu confesso. Mas, quanto a exatamente o tema de que nós, advogados em determinadas áreas, podemos ser substituídos pela inteligência artificial, eu tenho feito vários estudos e o meu questionamento seria... até eu estava lendo uma reportagem esses dias que hoje as novas competências mais exigidas pelos escritórios de advocacia é ler e escrever. Porque nós deixamos de saber ler e escrever. Nós simplesmente temos preguiça, né? A informação é muito rápida, enfim. E aí eu questiono se aquela atividade mais artesanal ela não faria, ela não retornaria, ela não se faria necessária retornar até verificando assim, eu tenho um empreendedor, eu tenho um dono de uma empresa que ele busca os meus serviços para uma prestação de uma área específica, um contrato de venda de créditos de carbono. Né? Claro que se eu colocar ali no chat GPT, eu consigo rapidamente um contrato pronto, mas esse meu cliente, ele precisa de dados, ele quer a concretização de informações mais específicas. E aí isso não retornaria a advocacia artesanal como uma advocacia mais cara, mais valorada. Sim. Eu concordo, Raquel. Eu acho o seguinte, que a gente está diante de um processo de adaptação, né, como eu coloquei no início, e essa adaptação pressupõe a substituição de algumas atividades ou de alguns skills que alguns advogados tinham, né, que vão ter que se adaptar para outros. Não vejo desaparecimento da advocacia, pelo contrário. Eu acho que, diante, vamos dizer assim, de uma sociedade como a brasileira, né, e as razões pelas quais a gente pode abordar isso são várias, né? Uma sociedade litigante, desorganizada, muita gente realmente com interesses escusos, né? Isso a gente vê, né? Então, o litígio está, infelizmente, na essência da cultura e do padrão brasileiro, né? Principalmente porque a quantidade de golpes que a gente verifica aqui, de gente mal intencionada, né? Eu não estou falando nem do lado penal, né, Porto? Tem assim, ó, aonde você vai, né? Os exemplos são os piores possíveis, a começar talvez pelo Estado, né? Seja quando da tributação, né, na edição de normas, enfim, tal, seja nos processos, né, em que a gente verifica ali, inclusive, muitas discussões com base em ideias pré-fixadas em favor de determinados grupos, enfim, tal. Então, eu acho isso complexo e não vejo como a curto prazo, né, ou nem a médio prazo, a gente possa reduzir a capacidade ou o índice de beligerância no país e, por conta disso, a presença dos advogados. Mas daí, Raquel, acho que aqueles processos de contencioso mais de massa, eles tendem, sim, a, vamos dizer assim, não vou dizer desaparecer, eu acho que eles vão se pulverizar e eles vão ter um custo menor, né, para as empresas. Os clientes pagarão menos
pelo que é commodity, né? Hoje a Carpena faz, o fulano faz também, enfim, tal, a qualidade é mais ou menos a mesma, porque a tecnologia é mais ou menos por aí. Hoje a jurimetria permite que os escritórios tenham essa noção de performance. É um negócio que aqui dentro da casa a gente trabalha, vamos dizer, de maneira muito neurótica, né? Porque a gente participa de alguns processos de competição, entre aspas, né? A gente trabalha com um cliente mesmo, por exemplo, que trabalha com 70 escritórios no Brasil, de Pinheiro Neto, né, até outros escritórios menos conhecidos, assim, até boutiques muito pequenas. E essa grande empresa, é uma empresa do setor elétrico, ela faz um ranqueamento. Os 3 melhores escritórios são pontuados e ranqueados e premiados no top 3 da companhia. Os 3 últimos são desqualificados, né? São descredenciados e entram novos 3. Isso aí se dá a cada 2 anos. Então, para essa empresa, o que é importante? É importante a performance judicial, é importante a verificação lá de cumprimentos de sistema. Então, a gente chega a ser neurótico aqui, porque eu preciso monitorar o sistema e esse sistema tem que rodar a cada 30 dias. Se tiver um processo de implementação de sistema em 30 dias, o escritório acaba perdendo pontos. E isso reflete não só na remuneração, mas também no ranqueamento. Nesse ano que passou, a gente tirou o primeiro lugar em 20 anos, né? Nós somos 20 anos desse setor. Talvez esse prêmio aí não seja mais recente, nos últimos 10, mas é a primeira vez que a gente tirou o primeiro lugar. Tiramos segundo, terceiro, quarto, primeiro no setor civil, quer dizer, então, num trabalho muito grande. Então, as empresas hoje conseguem medir facilmente. É muito raro a gente pegar uma empresa organizada e que não tenha um sistema, não tenha um jurídico hoje lá que tenha as suas ferramentas, principalmente porque as próprias Lotecs colocam isso à disposição até um preço relativamente baixo. Então, eu não acredito muito que numa estrutura, vamos dizer assim, de commodity a gente consiga trabalhar ganhando dinheiro. Acho que a advocacia não vai estar aí, vai ser substituída e cada vez mais a gente vai ver o processo de massa, né, com um valor muito baixo, um mensal baixo. Eu acho que hoje já é baixo, mas eu acho que tende a cair mais ainda. Onde que eu acho que entra com toda a veemência aí a tua afirmação de forma muito correta. Eu não colocaria que o cliente ele viria ou ele contrataria um advogado por conta somente da especialização. Eu acho que isso é importante, mas talvez a pedra de toque, né, o elemento essencial que vai trazer o cliente no futuro é uma coisa chamada humanização. O cliente não vai ter condição lá, né, de pegar e não vai ter o conforto suficiente para entrar no ChatGPT ou qualquer outro instrumento, e a gente vai falar de instrumento mesmo, alguma ferramenta para lhe dar, vamos dizer, a melhor solução. Nas relações humanas, onde o direito está incluso, né, necessariamente essa questão do contato, né, da confiança, da serenidade, da inteligência emocional e principalmente da gente conseguir acolher o cliente, eu acho que sempre foi e será, talvez para frente, o grande diferencial. Se a gente olhar hoje, né, diante da tecnologia gritante e que a cada ano, vamos dizer assim, ela exponencia mais, os consultórios de psicologia e psiquiatria cada vez ficam mais lotados, né? Há uma crescente demanda por isso. Então, o que na verdade a gente está tendo? Relações interpessoais que são travadas e necessitam, vamos dizer assim, de um apoio e de uma colaboração muito mais humanizada, muito mais efetiva. O escritório ou o advogado que está próximo do cliente, tendo esta empatia, né, e procurando, na verdade, a partir do estudo da solução do problema do caso concreto, trazendo uma solução, ainda que com base em uma ferramenta, eu acho que é o escritório que vai melhor, vamos dizer assim, triunfar na frente, né? Não adianta lá, eu sou o escritório que tenho o maior número de advogados, ou, sei lá, que tem o maior faturamento, blá, 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 pode ser o que for. Se meu cliente, que está na enchente aí agora, que perdeu tudo, se ele me ligar e ele não se sentir acolhido, né, não se sentir verdadeiramente, vamos dizer, abraçado
diante de um momento de dificuldade, necessariamente esse cliente tende, eu acredito piamente que ele tende a substituir esse escritório ou esse advogado por outro que vai lhe dar, vamos dizer assim, um conforto emocional, psicológico, seja o que for. Então, esse trabalho, né, é um trabalho, vamos dizer assim, necessário, e eu acho que é o diferencial. Eu não sei se alguém levantou a mão aí também. Eu não vejo todo mundo aqui. Tem uma pergunta aqui do Bruno, que ele encaminhou pelo chat, mas antes eu quero usar minha prerrogativa aqui para aproveitar a parada e te perguntar o seguinte, Carpena. Tu contou agora um pouco da história, né? Eu acompanho e admiro ela, eu sei o crescimento que foi. Mas assim, o que tu atribui? Quais foram assim os turning points de crescimento? Foi uma causa que você conseguiu ter sucesso? Foi uma carteira de clientes que você foi a expansão que você referiu agora há pouco para outras comarcas? Quais seriam assim aquelas chavezinhas que foram viradas assim e hoje é, é a expressão que é a Carpena Advogados? Entendi. Essa pergunta ela não é tão incomum assim, né? O que aconteceu? Como é que o negócio explodiu? Eu acho o seguinte: se a gente pudesse definir, né, o que nos trouxe até aqui o escritório como um todo, eu acho que principalmente essa questão que eu destaquei agora como a questão do futuro, né? Eu acho que sempre foi a nossa característica do passado, o relacionamento interpessoal. E aí a gente não está falando só de network, né? É a questão de você lá pelas tantas ter a condição ou ter o privilégio de ser consultado por um cliente, né, que pode consultar vários escritórios, ou pode contratar tantos quantos advogados queira, porque tem recurso financeiro para isso, e ele acabar de alguma maneira te selecionando. Então, acho que a gente conseguiu no passado e ainda consegue hoje, assim, com algum mérito, né? Pretende continuar nessa toada, vamos dizer assim, estabelecendo boas relações de confiança com o cliente. Isso passa, primeiramente, eu acho, por uma questão de empatia. Eu sou um cara, né, que faço hoje o atendimento, né, e faço entrega, final de semana eu fiz uma contestação, eu fiz um agravo. Às vezes, tu peticiona, eu peticiono. Às vezes eu vou fazer sustentação oral. Eu participo da operação lá de M&A. A gente está junto do cliente, assim, fazendo. Claro que não dá para atender todos, enfim, tal, a gente seleciona, mas acaba se envolvendo. Então, acho que a primeira coisa que o cliente sempre viu na casa é que realmente tinha um commitment, tinha um comprometimento no que diz respeito ao problema dele. Esse eu acho que é o que o cliente quer, né? Eu casualmente estou hoje, vamos dizer, sendo cliente de um outro escritório de advocacia, né? Tem uma causa aí que eu resolvi consultar um outro colega, e aí a minha expectativa quando eu vou no outro colega é que ele tenha um comportamento próximo ao que eu tenho quando alguém me procura, né? Então, quando alguém me procura aqui, eu procuro, ser empático, enfim, tal, entender, me colocar na posição do cliente, enfim, tal, sentir as dores, enfim, tal. É uma característica minha, né? E eu vejo que alguns colegas não ostentam essa mesma providência. Questão de estilo, né? Questão técnica, enfim, tal. Tem colegas que são mais frios, né? O cliente está sofrendo, diz, não, deixa de ter frescura, né? Para com isso aí, não, né? Isso aí é assim mesmo, a vida é como é, então engole o choro, vamos lá. Então. Bom, é uma forma de atuar, né? Ou a outra não, eu acho que tem os posicionamentos, a gente tem condições aqui, temos esse risco, enfim, tal. Então, a forma que eu acho que de tratamento hoje, e desde sempre, é uma forma importante, né, da gente ter isso. Mas isso também, Porto, também não faz verão, né, se a gente não tiver a entrega. Então, eu acho que são duas coisas que nos propiciaram, vamos dizer, algum sucesso. O primeiro deles é a gente conseguir
compreender e adaptar a advocacia ao caso do cliente, às características do cliente. Quando eu falo adaptar, eu acho que não existe escritório hoje que não, de sucesso no futuro, que não tenha como, vamos dizer assim, como norte, como target, a questão da customização, né? Eu atendo aqui, a gente atende aqui de clientes como Klabin, do setor de embalagem, setor de energia elétrica, né? Setor de metal mecânico, né? Fundos de private equity, instituição financeira. Cada uma delas é um jogo. E esse jogo muda de uma maneira muito rápida, não a partir do CNPJ, mas a partir do CPF. Então, é a pessoa que está lá hoje, né, que é o gerente jurídico, o diretor jurídico do cliente, ele que tem que se sentir confortável. Então, vocês têm que ter essa leitura de que o cara quer, como ele trabalha, o que faz bem para ele, e como é que você consegue entrar na vida dele, né? E isso muda da noite para o dia, né? A gente cansa de ter cliente aqui que tem uma característica que você atende customizado, pô, esse cara gosta desse tipo de coisa, esse relatório, né, que a gente procura ele quinzenalmente para a gente conseguir conversar a respeito dos casos, que vá lá, que tome um café da manhã com ele, que tem essa relação, que discuta o caso para o STJ, ele quer saber qual é o prazo do agravo e tal. 3 dias depois sai o cara, entra outro, lá não quer saber de prazo, né? Me manda um relatório, não aparece aqui, né? Já quer reduzir os teus honorários, nem te conhece. Essas dificuldades, então, você ter a capacidade de te adaptar dentro das características e entregar de qualquer forma, sempre, independentemente de quem é o interlocutor, é a grande sacada. A gente teve aqui no início, né, para não ficar um negócio, é abstrato, né, falou uma fórmula que ela é abstrata. Ela é abstrata, mas eu acho em casos concretos, né, a gente teve a dádiva aqui lá atrás, de entrar em alguns setores, né, algum deles muito inusitado, o próprio setor elétrico, que a gente está há muitos anos aí, mais de 2 décadas aí, a conversa, né, surgiu num jantar, né, com um ex-aluno da PUC lá, que era o Sidney Simonage, que era presidente da RGE. O Sidney foi meu aluno, foi meu orientando, e aí no belo dia a gente saiu para jantar e ele me comentou lá, olha, a gente tem um problema no setor elétrico, tem inadimplência pública, ninguém paga a luz da rua dos postes, isso representa lá um passivo, lá, um PDD, né, lançar em perdas para a companhia um valor bizarro e não há o que fazer, porque a solução que já nos deram os grandes escritórios quando consultados é que não há o que fazer, você tem que entrar com ação de cobrança, esperar virar precatória, enfim, tal, e a outra gestão que vai pagar. Então, naquele momento, eu disse para ele, olha, eu acredito que não, né? Tem uma coisa chamada tela inibitória, né, que se desenvolveu lá no direito italiano. Tinha o Marinoni, que estava escrevendo bastante na época a respeito disso, e eu fiz a primeira tutela inibitória contra a inadimplência pública no setor elétrico. Essa ação foi vitoriosa. Daí ele disse assim, olha, nós temos um escritório que coordena isso aí tudo, né? Eu pedi um parecer para ele, 2 dias depois ele me ligou, eu pedi um parecer, ele disse que a tese é absurda, que não vai levar nunca. Então, eu vou fazer o seguinte, vou te dar 2 casos, se você ganhar, você leva a carteira inteira. Aí eu peguei os casos, coloquei a liminar, ganhei em primeiro grau, né? Teve agravo para o segundo grau, caiu ali na primeira câmera, e aí eu fiz lá meus embargos auriculares com todos os desembargadores, trabalhei e aí acabei mantendo a liminar lá para fazer um corte cruzado no gabinete do prefeito, se ele não pagasse, retenção de CMS, uma confusão lá, deu certo e a gente acaba entrando ali. Então, o que acontece? O professor Sérgio Porto, né, que é colega aí do Ederson, querido, foi meu professor, ele sempre diz uma coisa que eu acho muito interessante, né? Você tem que estar preparado, né, para oportunidade. Então, esse negócio de não, deixa aparecer o cliente, depois eu vou estudar. Então, acho que você tem uma bagagem prévia, isso é um diferencial. No setor elétrico aconteceu isso inusitadamente, num jantar ali eu acabei dando um parecer verbal, que depois traduziu num parecer realmente escrito, né? Acho que está publicado na revista, na RT, na revista de tribunais, parecer aí sobre o cabimento, e depois talvez na revista de processo. E isso nos permitiu que naquele momento a gente assumisse 2 ações, depois 110 ações, depois assumimos uma carteira que hoje deve ter, sei lá, 10 mil processos dessa mesma empresa até hoje, né? Que é a RGE, aí, que hoje está no grupo CPFL. Então, as coisas começam, mas se também não tiver entrega para frente, não vai funcionar. Então, eu acho que são várias coisas. Se posicionar, pegar o problema do cliente, dar uma solução
né, seja melhor possível, acabível ali, e aí entregar. Outro caso bem interessante lá atrás que a gente teve também foi do próprio Banco Bozano, né, quando comprou o Meridional aqui no Rio Grande do Sul, o Banco Bozano Simas compra o Meridional e alguns anos depois faz a venda para o Santander. Quando fez a venda do banco, a gente acabou sendo contratado para uma causa, e essa causa a gente conseguiu uma boa performance, depois o banco nos contratou para outra causa, depois outra, até que a gente assumiu todo o jurídico do Bozano lá e acabou administrando um número imenso, mais de 2.500 demandas aí por 11 anos. A gente fez o processo de escrow da venda do Meridional para o Santander. Então, são coisas assim que eu acho que foram pontuais, mas que nos deram também visibilidade. Tinha muita ação no STJ lá, eu praticamente me licenciei da PUC naquele momento lá para conseguir atender. Toda semana tinha julgamento no STJ. Foi bem penoso, né? Foram 4 anos assim de bastante viagem, enfim, tal. Daí colidiu também com aquela São Paulo, Rio, Brasília, então era um momento muito ruim não, foi muito cansativo, assim, mas que deu bons resultados. Então acho que é isso. Doutor Felipe Almeida, por favor, faça a sua pergunta. Bom, antes de mais nada, professor... Aluno, graças a Deus. Não. Fui aluno do professor Ederson. Ah, muito bem. Então, o senhor teve mais sorte. Não sei. Mas, antes de mais nada, professor, parabéns pelo escritório. Acho que a gente sempre acaba parabenizando a carreira no docente, né? E é difícil a gente ouvir alguém parabenizando por um grande escritório se tornar o que o Carpena Advogado se tornou. E com certeza serve de exemplo. Dito isto, as duas perguntas que eu tenho para fazer e até para contextualizar, eu sou advogado, tenho meu próprio escritório junto com meu sócio e nós abrimos no final do ano passado, início desse ano, ambos éramos sócios júniores em outros escritórios que não tínhamos potencial de crescimento lá dentro porque todas as cadeiras dos sócios majoritários estavam preenchidas, né? Uhum. E em conversas entendemos que não havia a possibilidade de crescimento, que nós seríamos para sempre advogados júniores, né? E não estávamos, sócios júniores, e não estávamos contentes com isso. Dito isto, são duas perguntas. A primeira, como é que funciona o planejamento estratégico hoje de vocês? Quanto tempo vocês revisam? Vocês utilizam profissionais externos? Pergunto isso porque nós contratamos uma consultoria externa, um profissional especialista nisso e está sendo bem produtivo. E a outra pergunta vai com relação na verdade, um pedido de conselho. O que o doutor, olhando para trás, teria de conselho para os jovens advogados que estão começando a empreender na advocacia? Uhum. Bom, muito bem. No que diz respeito ao primeiro ponto, então, que é o planejamento estratégico, sim, a gente faz internamente aqui, Felipe. A gente se vale de algumas consultorias também, tá? Acho que é fundamental isso. Esse é um ponto. A gestão de um escritório grande é um negócio muito difícil, tá? A gente apanha muito aqui, muito. Tem coisas que a Globo não mostra, né? Vocês olham e tipo, não, pô, legal, é tudo mil maravilhas e tal. É difícil pra caramba, né? A gente vai aprendendo meio tomando porrada. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma área aqui de RH, né? A gente tem a profissionalização, a gente tem um departamento financeiro, alguém que não é advogado. A gente tem alguém hoje que faz as relações institucionais e, né, que é um profissional de marketing, enfim, e tal, que tá muito mais um marketing interno aqui que a gente tem alguns programas aqui dentro desse planejamento de valorização dos advogados e fomento para que eles cresçam. Então a gente tem um programa que chama tipo uma competição mensal, que é o DOC, né, que as produções científicas aqui, as publicações geram pontos aí para os advogados e ao final do mês eles acabam recebendo uma premiação por conta disso. Então, fica no telão do escritório, a gente tem um telão aqui todo dia divulgado lá como é que está isso, né? Enfim, a gente acaba trazendo desenvolvendo algumas ferramentas de incentivo, mas não é fácil, né? As consultorias também, infelizmente, não conseguem, e não é a culpa delas, assim, fazer a implementação, né, na velocidade e dentro daquilo que, às vezes, é a realidade do escritório, né? Essa realidade muda rapidamente. Hoje o Felipe ele e o sócio,
Não demora, vem mais 5 advogados, não demora mais 10, não demora, são mais 15 advogados, mais 12 estagiários. Você vai começar a se debater com problemas, né, que antes você nem imaginava que tinha, né? Gestão de pessoas, fulano brigou com o Beltrano, o cara não quer participar da equipe do outro, né? O outro ficou chateado porque houve uma revisão de peça e mudou o português. Então, são coisas assim do dia a dia que você, pô, cara, como era bom advogar. Então, isso é um desafio. Eu acho que nesse planejamento que vocês têm que olhar assim o que vocês querem ser. E o que quer ser depende muito do que é o DNA, né? Então, assim, eu quis ter um escritório full service com várias áreas. Eu achava que o caminho era esse, né? A gente queria fazer vamos dizer, uma estrutura de escritório full service para atender. E na época, minha formação era basicamente contencioso, era professor de processo civil, né? Não dominava o direito tributário, por exemplo, não dominava administrativo, planejamento estruturado, estratégico, enfim, tal, né? Questões de projetos financeiros, enfim. Então, o que foi acontecendo ao longo do tempo? Algumas pessoas foram se unindo ao time aqui, né? E a gente foi desenvolvendo coisas juntos, foram dando certo, né? Nem tudo dá certo, não existe isso em nível de qualquer estrutura organizacional ou corporativa, né? Pega o BMA, o Piano Neto, o Machado Meia, todo mundo apanha, eu falo isso. A grama do vizinho parece mais verde, não é. É difícil para todo mundo, contratar é difícil para todo mundo, né? Todo mundo tem um monte de problema, enfim. Então, acho que o que vocês têm que olhar hoje qual é o DNA. O DNA é o seguinte, o que vocês gostam de fazer, né? Até uma história muito curiosa aí, Felipe, em determinado momento me procurou uma repórter aqui, e a gente tinha uma assessoria de imprensa, ela veio fazer uma entrevista comigo, e aí, antes da entrevista, a minha assessora de imprensa disse, não, vai lá e fala isso, né? E, tipo, pô, não, legal. E quem sabe, aproveitando o seguinte, eu acho que a gente pode ter um projeto, do nada eu criei assim, a gente pode ter um projeto social do escritório. Ela disse, pô, que legal, né? Quem sabe a gente pega um gancho com a repórter, já fala disso. Daí a gente começou a viajar, enfim. E ela disse assim para mim, o que tu gostaria de fazer? Eu digo, eu acho que a gente podia fazer um programa, que o escritório já tem um monte de gente, da gente visitar, né, e ajudar asilos e creches, né, crianças com câncer. A gente podia desmembrar, fazer uma série de atividades, motivar as pessoas. Daí essa assessora, que é uma pessoa bem sênior, olhou para mim e disse assim, cara, você gosta de visitar a pessoa com câncer? Eu disse, não, eu não consigo, eu vou ficar mal o resto da semana. Você gosta de visitar velhinho? Eu disse, não. Eu disse, cara, então não está no teu DNA, você tem que fazer o que você vai fazer. Tem que fazer aquilo que você gosta, senão você não vai fazer por muito tempo, né? Então a gente criou até uma coisa chamada Locomotive aqui no escritório, que é uma gincana que a gente faz anualmente, que a gente arrecada, a gente divide o escritório em várias equipes, essas equipes competem entre si, né, por 1 ou 2 semanas, e a partir disso, basicamente, a gente acaba arrecadando cobertores, alimentos, enfim, e tal, e a gente só doa para as instituições que a gente convida previamente. A gente não se envolve com isso. E a razão pela qual a gente não faz isso é porque realmente não está no DNA das pessoas. A gente vê isso, né, com alguma frequência aqui, pergunta. As pessoas não querem ajudar, mas em determinado momento, de determinada forma. Então, isso serve para tudo, né? Parece que a gente... O que faz bem? Esse negócio, não, vou montar um escritório de massa, enfim, está odiando massa, não vai funcionar. Então, olha a IVA, né? Isso, vocês já saíram de uma estrutura maior porque vocês criam até a coisa de vocês. Então, acho que tem que conversar com o teu sócio, onde é que a gente quer estar, e aí eu acho que isso inexiste no pensamento, principalmente dos advogados, que eu entrevisto aqui uma grande frequência. Né? É o seguinte, onde é que você quer estar daqui a 5 anos? Onde é que você quer estar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos? As pessoas não pensam nisso, né? Vive-se hoje de uma maneira meio... sei lá, hoje eu vou lá para o Carpena. Amanhã eu não sei, né? Não sei, vou pescar, vai acontecer alguma coisa, enfim, tal. Eu sempre planejei minha vida, né? Então eu sabia, né? Quando eu estava no meio da faculdade de Direito, eu disse assim, eu vinha da advocacia de honorários escassos, né? Meu pai não era no escritório, né? Tinha honorários todos os dias, nem todos os meses. E disse, cara, eu vou morrer de fome na advocacia, imagina. Já era duro na época lá, a gente está falando de 1994, né?
escritório era no centro, na Galeria Malcom, né? E eu olhava, disse, pô, tem uns caras indo lá para Carlos Gomes, né? Pô, vamos morrer de fome. Daí que eu, no meio da faculdade, eu disse o seguinte, olha, eu vou dar aula. Aí eu fui lá, bati na faculdade de Direito, lá na diretoria, e disse, como é que eu faço para dar aula? Daí vocês, ó, tem que ter mestrado. Daí eu fui lá no curso de mestrado. Como é que eu faço para entrar no mestrado? Não, não vai entrar, só entra quem tem um super currículo. Tá? Como é que eu faço super currículo? Tem que ter pesquisa, tem que ter publicação. Né? Daí, nos 3 anos que me restava na graduação, ainda eu fiz 2 pesquisas pela PUC, participei de um concurso de monografia da Júris, lá tirei 1º lugar, e esses 3 títulos me deram, vamos dizer assim, credencial para entrar no mestrado. Eu entrei na última vaga. Aí eu disse assim, como é que eu faço para dar aula? Só se tu for o aluno número 1, né? E aí eu fui um aluno muito dedicado no mestrado, a ponto tal do Sérgio Porto, lá do Araquém, me indicarem para dar as aulas lá no 9º e 10º semestre, então a coisa começou. Mas tinha um planejamento, sabia que eu queria. Eu sabia que eu queria da advocacia, então dava aula de noite, de manhã de tarde me dedicava à advocacia. Sabia que para crescer, eu ia crescer sozinho, tinha que ter sócio. Quem é que era o sócio? Gente boa. Quem é que era gente boa que estava ao meu alcance? O número 1 de cada turma. Então eu chegava na sala de aula, primeiro dia de aula, eu ficava olhando quem é o CDF que eu vou trazer para ser sócio, lá na frente. Então, essa questão, Felipe, isso não vai estar no book, nem vai estar na consultoria. Né? O cara vai vir enlatado para ti e dizer, não, você tem que fazer o seguinte, você tem que publicar no Instagram 3 vezes por dia, você tem que escrever um artigo não sei o quê, você vai ter que fazer... É um monte de coisa que às vezes o cara, né, faz para uma advocacia, para uma empresa que vende lata, e também para o cara que, né, da consultoria de coach. Então, eu acho que vocês vão descobrir isso e vão criar para frente. Mas a questão seja o que for, da empatia com o teu cliente, né? Entender o problema, se colocar no lugar dele, né? Ser um advogado comprometido e ter entrega, cara, isso é um negócio que não vai mudar. Para frente, eu acredito muito nisso aí. No Brasil e fora, Estados Unidos também, eu tenho experiência lá. E a mesma coisa, eu contratei 2 escritórios lá para defender uma causa trabalhista, né? Eu, nessas andanças aí, acabei advogando para um cliente aí que fez uma transferência de tecnologia para lá para fora. A gente acabou montando uma empresa, montei a estruturação para montar uma empresa nos Estados Unidos lá que faz partes de turbina, né? Eu tenho uma participação nessa empresa, e essa empresa hoje tem 150 funcionários fazendo um pedaço de turbina para General Electric nos Estados Unidos. E aí lá pelas tantas surgiu lá uma maluca lá, que disse que sofria assédio moral dentro da empresa. Um advogado americano comprou essa ideia, botou uma ação indenizatória milionária contra a gente. Eu tive que me defender, né? Defender a empresa lá. Logicamente, a gente não ia fazer por aqui, porque é outro sistema. E disso decorre que eu fiz algumas consultas lá e contatei alguns escritórios. E nos Estados Unidos a mesma coisa. Tem o advogado que você vai lá e o cara faz um timesheet para você e manda uma fatura depois lá. Né? Você não sente nenhum engajamento, nenhuma preocupação com o teu caso, e o outro cara te abraça. Não, pô, isso é um absurdo, nós vamos ganhar causa, não sei o quê, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Você vai ganhar ou não, não sei, entendeu? Mas pelo menos a gente te dá aquele negócio, porra, né? É que nem você tá doente e vai no médico, o cara diz assim, não, morrer todo mundo vai, entendeu? Porra, né? Tu não quer ouvir isso, né? Porra, o cara diz, não, nós vamos brigar e tal, tem estatística que mostra isso. Pô, eu quero que o cara que diga vai me salvar. Você tem que dizer, cara, não dá para enganar o cliente, né? Mas tem que, porra, tem que trabalhar bem, enfim. Então, isto, embora possa parecer básico, né, não é. E eu vejo isso na casa aqui. Né? Às vezes a gente faz reunião com os clientes aqui, tem vários sócios, né? E vamos dizer assim, e a forma pela qual às vezes é exposta uma situação, eu né, não falo porque eu não posso ser crítico dos colegas. Assim, pô, acho que não foi bem na reunião, então eu fico para mim. Né? Mas eu acho que não foi a melhor abordagem, enfim, e tal, né? Não foi tão carinhoso, não foi tão, né? A técnica poderia ser colocada de uma forma um pouco mais sutil ou mais clara, objetiva, a ponto de situar o cliente realmente quais são as perspectivas para tomar a decisão. Não é passar a mão na cabeça do cara e dizer, olha, é assim não, mas né, quais são os cenários que tem, quais são os riscos. É basicamente uma análise de SWOT, né? Que é a análise de pontos fracos, fortes, ameaças e oportunidades. Então, é isso que você tem que fazer para o cara, dizer, olha, o caminho é esse, a gente tem esse ponto forte, tem esse ponto fraco, ameaças aqui, oportunidades aqui. Como é que nós vamos trabalhar e quais são nossas chances? Aí, se as chances forem baixas, nossas chances são baixas.
Mas eu vou estudar mesmo essas chances. Você quer fazer acordos, né? O que nós vamos fazer? Então, enfim, doutora Muito Raquel, obrigado. eu não sei se alguém tinha perguntado antes, até me parece que sim. Desculpa aqui. Eu tinha aqui anotado a pergunta do Bruno. Ele disse que foi seu aluno em 2008, de processo civil 4. Ele deve ter aprendido lá quais são os Cs do processo civil, né? Tinha essa brincadeira, né? Chegou primeiro, quais são os 4 Cs do processo cautelar? Era Carnelucci, né, Calamandrei, e Chiovendo e Carpena. Então, são 3 italianos e um brasileiro. Né? O Bruno ele fez essa referência aqui e pergunta, na gestão de 140 pessoas, colaboradores, que você mesmo referiu agora há pouco, como é que faz para gerir essas pessoas e também os processos que essas pessoas estão sob a sua responsabilidade, né? Então, tem uma gestão de processos internos, processo automatização, né, de controle de prazo, enfim, ele queria saber um pouco da tecnologia por trás. Tá, tecnologia. Hoje a gente trabalha com várias ferramentas aí também. Se ele quiser até fazer um benchmark aqui, está convidado para vir no escritório, para ver como a gente opera. Não é... A gente recebe os colegas aí, já recebemos outros escritórios também, dividimos, né, o nosso know-how a respeito disso. Né? Basicamente, as ferramentas que a gente utiliza aqui de controles de prazo, enfim, são ferramentas que estão ao mercado. Né? A gente conhece bastante de algumas delas, não de todas, porque cada dia surge coisa nova. Mas o fundamental, eu acho, do sucesso, assim, Bruno, te respondendo, a gente se divide em heads de área e heads de cliente. Tá? Você não consegue, nesse tamanho ali, e atendendo clientes, vamos dizer, tão diferentes, em áreas absolutamente distintas e que, às vezes, não tem vamos dizer assim, uma sinergia, né? Coordenar de maneira plena. Né? Então, por exemplo, tem clientes que a gente atende full. Eu atendo ele do trabalhista, o tributário, o ambiental, enfim, tal. Tem cliente que eu atendo só no trabalhista, tem outro que é só no tributário, tem outro que é só revisão fiscal, tem outro que é só questão de contratos, o outro só faz fusões e aquisições com a gente. Então, são realidades distintas. Como é que a gente vai trabalhar? Então, nós vamos trabalhar com head de cliente. O que é o head de cliente? Né? Vamos dizer assim que o Bruno vai ser, então, está dentro do escritório, e vem um cliente aqui, o cliente novo, setor tal, né? Setor de confecção. Né? Então, o Bruno é o advogado que passa a ser o head desse cliente, e o head, ele tem vamos dizer assim, o dever de saber o que o cliente come, né? Onde janta, quando dorme, o que respira, enfim, tal. Então, a ideia desse head seria, vamos dizer, o gerente é ele coordenar e saber principalmente quais são as dores do cliente. Né? Você tem que saber isso, né? O que bate nele. E de outro lado, são os heads de área. Né? Então, por exemplo, a gente vai ter um head, que é um ou vários, né, dentais, se a área for muito grande, que é o head da área trabalhista, quem vai ser o head da área fiscal, como é que você vai desmembrar isso? Então, o head de cliente acaba falando com os heads de área e coordenando isso. E a gente acaba criando agora alguns mecanismos de contato direto com o cliente, com as áreas também. Né? Qual é a grande importância disso? É sempre a gente ter a ciência do head de cliente sobre o que está acontecendo dentro da companhia lá. Né? E para isso, hoje uma ferramenta muito ruim é o tal do WhatsApp, né? Porque às vezes o cliente vai lá e, né, faz a comunicação direta, enfim, tal, fora de um grupo, e aí tá vendido. O cara foi lá e falou, negociou tal coisa, entrega de um contrato para amanhã, eu sou o head sem saber que isso aconteceu, daí eu estou coordenando aqui, e aí não há sistema, não há inteligência artificial, não há software que coordene isso. Então, essa questão é um desafio hoje, que é a questão da comunicação, que é um ponto muito importante, né? Comunicação para fora e para dentro, para a gente conseguir ter bons resultados. A Raquel pergunta aqui se teria algum nicho, área que considera assim o nosso próximo oásis aí, a próximo oceano azul na advocacia, e ela pede para ter carinho e não falar mal do previdenciário, que é uma área que ela gosta. Eu acho o seguinte, eu acho que as áreas que vão ter muito
vamos dizer assim, muito contato com questões humanas, assim, futuras, eu acho que não tende a desaparecer. Por exemplo, dia de família, eu acredito que continue sendo uma área profícua, né? As relações de trabalho com grande conflito, também, por mais que hoje há, vamos dizer assim, uma certa mitigação de algumas normas, alteração de alguns quadros, eu acredito que essas relações vão ser sempre conflituosas, né? As relações cíveis também, principalmente aquilo que for fora do commodity, vai ser sempre algo interessante. Evidentemente que o difícil né, como eu consigo pegar ações cíveis relevantes, estratégicas, de valores consideráveis, enfim. Aí eu acho que entra uma série de coisas, né? Uma delas é realmente a qualificação, por mais que eu tenha dito lá que a titulação hoje pesa menos, né? Mas eu acho que o conhecimento científico é fundamental e a advocacia vive ainda muito do boca a boca, né? A gente hoje aqui, a maior prospecção ainda é feita pela indicação, né? Do fulano de tal, que indica, enfim. E isso nos traz alguns problemas às vezes, né? Porque esses dias um cliente chegou e disse: tu ganhou ação para o fulano lá, e eu quero que tu faça assim para mim. Quer dizer, o caso dele era completamente diferente, né? E o cliente vendeu e disse: não, vai lá no Carpena, resolve, isso aí ele fez para mim e tal. O cara chegou aqui cheio de pretensão, já trouxe o time inteiro, não tinha nenhum cabimento. Mas faz parte. Então, essa questão até da gente estava, vamos dizer assim, muito à frente das questões, vamos dizer, futuras é fundamental. Então, com conhecimento, né, antevendo, eu acho que faz todo sentido. Não vejo assim uma fórmula mágica, até porque eu acho que no Brasil até o passado é incerto, segundo o Supremo, quanto mais no futuro, né? Porque eu acho que a gente tem que estar muito atento para se adaptar e se posicionar. Eu, no que diz respeito ao contencioso, assim, de massa, eu acho que a gente, né, alguns escritórios vão continuar reunindo características para conduzir isso de maneira bem, mas é um desafio por conta da tecnologia. Legal, eu E o tô empresarial, só para finalizar, né, Porto, eu acho que o empresarial é uma área ampla, assim, ele permite bastante coisa, assim, né, porque às vezes você está dando uma empresa lá, o problema é ambiental, o problema é muito específico, então a especialização em determinada área faz todo sentido. Mas qual área? Eu acho que ambiental é uma área de futuro, né? Só que se a gente olhar dentro do escritório hoje, a estrutura que a gente tem, né, de profissionais aqui, a doutora Jaqueline, por exemplo, é uma especialista nisso. A gente olhar, vamos dizer assim, o faturamento da área ambiental vis-à-vis outras áreas ainda não é, vamos dizer, aquilo que a gente gostaria, entendeu? Muito longe disso. Por N razões, né? Então, talvez até por incompetência nossa de não ter prospecção disso, enfim. Então, é difícil ter uma fórmula pronta. eu tô acompanhando aqui a transmissão também no Instagram, muitos comentários, elogios. Uma pergunta aqui que eu acho que também é curiosidade de todos, se vai voltar a lecionar algum dia. Quando eu me aposentar aqui daqui da casa, né? Eu não sei quando vai ser isso, mas hoje você sabe que eu tive assim, tive na faculdade de Direito ano passado, lá falando com o Álvaro lá, e na verdade é o seguinte, né? Eu pedi demissão da PUC há bastante tempo lá, quando eu resolvi enveredar mais para a advocacia, assim, porque estava ficando insustentável do ponto de vista pessoal aí de condução das duas coisas. E aí me negaram a demissão, me licenciaram. Então eu estou há bastante tempo licenciado. E aí tive lá falando com o Álvaro e disse: não, pô, cara, você volta ano que vem para cá, por favor. Enfim, eu não acho que eu não tenho mais pique condições de dar 4 noites que eu não dava de aula, né? Mas eu gostaria, eu acho que esse contato universitário é muito interessante. Eu acho que hoje eu reúno uma bagagem muito maior que aquela que eu tinha lá com a Raquel, quando ela teve lá a desgraça de cair na minha turma, enfim. Então acho que essas experiências são interessantes. Assim. Parece-me, todavia, que a faculdade ainda se encontra ali. Eu tive algumas inserções algum tempo atrás, um pouco distante dessa realidade, principalmente mais corporativa, né? E aí falando assim, nível de instituições, nível Brasil, não, né? Para não falar do nosso quintal aqui, eu vejo que há algumas questões que são bem deficientes, assim, algumas áreas, né? Por exemplo, a área societária, que é uma área aqui que é uma área importante nossa. A gente está com vaga há 2 anos aberta, né? Eu não consigo, né?
Então, você entra assim, por exemplo, precisa de advogado que trabalha em CVM, né? Comissão de Valores Imobiliários. É difícil a gente encontrar alguém que tem experiência no Rio Grande do Sul, né? Então, a faculdade também não forma, né? Não há um societário forte, assim. A gente não tem, assim, vamos dizer assim, os M&As, assim, as fusões, aquisições, enfim, tal, como a gente começou a fazer lá atrás, né? Foi duro, assim, porque não tinha informação. A gente começou a se dedicar muito aos clientes, então era tudo muito no livro, né? Era estudos, também não tinha muita bibliografia nacional, então, como é que a gente faz um contrato de SPA, né? Que é de compra e venda de empresas. Então, era uma coisa assim, era árida a coisa. Hoje tem bastante informação, acho que a gente consegue se bobear, se bater tipo um chat GPT, ele faz um contrato de compra e venda de fusão de empresa, logicamente que vai ser um negócio que muitas vezes, na grande maioria das vezes, é uma mera sugestão ali, é um enlatado que não diz respeito à realidade de uma operação como essa aí, porque envolve várias coisas, né? A gente está fazendo agora um processo de compra de uma empresa aqui que a gente está com 14 áreas envolvidas no escritório, né? Fazendo diligência, enfim, tal, algo bem cansativo, e lá pelas tantas você acha um passivo na empresa que já muda todo a característica do contrato, enfim, então são coisas assim que vai se indo. Bom, nós já temos aqui mais de uma hora de fala e da minha parte eu gostaria de ficar aqui a noite inteira conversando, porque a gente aprende muito e todos, acredito, também estão curtindo. Mas eu havia me comprometido aqui em utilizar apenas uma hora do seu tempo, então, para já encaminhar aqui para o encerramento, eu faço a última pergunta e se alguém quiser que faça o último registro aqui, mas e vem até ao encontro da pergunta que o Bruno formulou aqui no chat. Ele fez o seguinte questionamento: olha, a estrutura de um escritório como o seu aqui é um escritório que tem um custo alto, e aí como é que faz para rentabilizar isso? E é uma das primeiras, a nossa primeira aula dessa disciplina, que é gestão jurídica, eu questiono para os alunos, né? Vocês acham que a advocacia é um negócio? E normalmente essa é uma pergunta que causa bastante prurido na advocacia, né? Sim. Então, e a resposta dizendo que não mais atrapalha do que ajuda, na minha visão, os Não. advogados. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Que é a pergunta do Bruno e também o fechamento do nosso encontro de hoje, te agradecendo, renovando aqui o agradecimento pela oportunidade de conversar contigo, te ouvir. Queria te ouvir a respeito disso, dessa gestão do escritório e como rentabilizar a advocacia, sabendo que começa o mês devendo, né? Isso. Não, esse é um grande desafio, né? E quanto maior a estrutura, maior é a dívida que se abre no início do mês. Então, é um desafio isso, né? E é um desafio muito estressante. Que a gente tem colaboradores aqui, a gente tem, na verdade, não são colaboradores, são famílias, né? Que orbitam, que sobrevivem, que vivem disso, né? São profissionais, são colegas aqui que estão aqui. A gente tem uma estrutura aqui, tem diversas estruturas dentro da sociedade, que desde contract partnership, que eu acho que é uma coisa super interessante para estudar no mestrado aí, né? Essa estrutura inclusive de oscilação de participação societária dentro de um escritório de advocacia, de uma boutique, né? Acho que funciona bem. A gente tem esse modelo de estrutura, tem outro modelo lá de qualificação de sócios aqui dentro. A gente tem 3 categorias: tem sócio que vota, tem sócio que não vota, tem distribuição preferencial, como se fosse uma SA, né? Então, é uma estrutura complexa, né? E que a gente, ao longo do tempo, ainda vai adaptando e customizando. Então, assim, também acontece de você ter um bloco hoje, a sociedade, né, que é uma empresa, ela tem um modus operandi, ela tem as suas regras, tem, né, as suas bases e as suas verdades absolutas, e lá pelas tantas, por questão da vinda de um novo colega com determinadas características, determinada carteira, determinada área, enfim, naquele modelo não se encaixa isso, e a gente tem que fazer uma coisa específica, né? Isso aconteceu, por exemplo, quando a gente, né, trouxe a área de PI, propriedade intelectual, para dentro do escritório, que na área ele não tinha, né? Quem toca aqui é a Lu. A Lu foi minha aluna na PUC, depois na pós-graduação também. Muitos anos depois, a gente se encontrou e ela trabalhava nessa área, professora, né, de PI. Quando veio para casa aqui, veio uma modelagem muito diferente daquela que a gente já tinha. Então,
a customização também é fundamental. Mas eu posso dizer para vocês assim, hoje, eu acho que nenhum escritório grande pode se dar o luxo de não ser profissional, né? Que é o grande desafio. É como você consegue, né, trabalhar nesses termos e como é que você rentabiliza isso, né? Não existe possibilidade de rentabilização, vamos dizer assim, desestruturada. Então, evidentemente que eu não abri o escritório com 140 pessoas, né? Você vai fazendo um escalonamento e esse escalonamento que você tem que fazer é sustentável, por isso você chega nessas bases, né? A gente chegou um momento que a gente não queria mais crescer, né? Você tem uma curva de aprendizado, você tem uma curva de estresse, né? E tem uma curva de rentabilidade também. Então, até onde você quer ir, né? Foi a pergunta ali que eu comentei ali com o Felipe, né? Que eles têm que saber. Então, cara, o que a gente quer? Então, a gente começou, né? Quando eu entrei no escritório, eram 3 pessoas, né? E depois, sei lá, 5 anos depois a gente era 35, depois a gente era 60, depois a gente virou 70, 80, 90, a gente chegou já a 150, enfim. Então. E poderia estar maior, né? Qual é o custo disso? A gente tem pessoas para isso? Não, hoje, a gente tem uma grande dificuldade hoje também, né, de contratação. Enfim, então, você tem alguns gargalos, né? Então, vai crescendo, lá pelas tantas, o nível de estresse é tão maior do que aquilo que você pode fazer. E aí, outra coisa também, né? Pô, você vai ficando velho, né? Não tem muito mais saco para algumas coisas, vai sendo mais seletivo nas coisas. Então é isso também. Por isso que trazer gente jovem também é fundamental. Você tem que trazer gente jovem. E aí esse contrato de partnership que eu sugiro vivamente que vocês estudem aí no mestrado, eu acho que faz todo sentido para vocês renovarem isso. Essas boutiques, né, basicamente M&A em São Paulo, todas trabalham com isso, né? Acho que a XP já teve esse modelo, não sei se tem hoje, PTG, enfim, tal. Essas boutiques financeiras também estão trabalhando com essa modelagem. É interessante que serve para advocacia e não deixa ninguém em zona de conforto, né? Então, é isso. Bom, fazendo aqui o encerramento, convido aqui os colegas que estão acompanhando, que não fazem parte do mestrado, a conhecer. Deixei o e-mail ali da nossa secretaria para quem quiser entender um pouco mais do funcionamento do mestrado. Essa é uma aula aberta para alunos não regulares, né? Então, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato. Márcio Carpena, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. És um grande parceiro, admiro mesmo a sua trajetória. Desejo ainda mais sucesso. E a todos aí uma boa noite e um bom final de semana. Muito bem. Muito obrigado a todos pela paciência, né? Espero ter contribuído minimamente aí para algum esclarecimento ou para alguma luz futura. Eu fico à disposição aí, doutora. Tá bom? Até mais.